Olá, boa noite. Boa noite. Esforço de conciliação. Estudantes de direito ajudam o Procon a mediar acordos entre consumidores e empresas. Universidade simula situações de trabalho para ajudar jovens a escolher uma profissão. Desemprego sobe pelo 5º mês consecutivo em Porto Alegre. Revoltados após atropelamento de colegas, garis da capital jogam veículo no Arroio Dilúvio. E uma discussão sobre o que é brinquedo de menino e de menina. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. Consumidores dos municípios que não têm Procon participam de um projeto piloto para agilizar a solução dos conflitos com as empresas. A Câmara de Mediação de Relações de Consumo, uma parceria entre a Fundação Escola Superior do Ministério Público, Secretaria de Justiça e Procon Estadual, foi inaugurada hoje em Porto Alegre. A ideia é de que tanto empresas quanto consumidores cheguem a um consenso. A iniciativa quer evitar que mais problemas sejam judicializados. O objetivo principal é que os alunos tenham a prática jurídica e que os consumidores saiam satisfeitos, que tenham esse acordo. A nossa meta até dezembro é aumentar nosso êxito nas mediações de 86% que temos hoje no Procon do Estado, com o auxílio da Câmara de Mediação chegar a 90% até o final do ano. 8 alunos de Direito da Escola Superior do Ministério Público vão participar da ação, resolvendo os conflitos em conjunto com professores e com o advogado do Procon. A mediação tem sido uma iniciativa bastante exitosa, especialmente na área da defesa do consumidor. Há muitas demandas nessa área e a possibilidade dos nossos alunos participarem da construção dessas possibilidades de consenso, dessas soluções de conflitos, certamente vai enriquecer muito a formação dos nossos alunos. Vai aprimorar todo o meu conhecimento teórico, porque eu vou poder aliar com a prática e também poder ajudar as pessoas, que é o que a gente aprende na faculdade de Direito, a ajudar a sociedade de uma forma prática e efetiva. Mas a vantagem maior vai ser para os consumidores, que poderão ter soluções de forma mais ágil. Dona Zeneli mora em Guaíba, onde não há Procon. Ela foi selecionada pelo projeto para resolver um problema com uma operadora telefônica que fez cobranças indevidas. Entrei no Procon, menos de 90 dias, já marcaram a reunião para nós conversar. Agora então só resolver o conflito? Só resolver. A Câmara de Mediação de Relações de Consumo vai funcionar 2 vezes por mês e deve fazer cerca de 50 atendimentos até o final do ano. E a taxa de desemprego da região metropolitana de Porto Alegre subiu pelo 5º mês consecutivo e chegou a 9,4%. Os dados são da pesquisa de emprego e desemprego feita pelo DIEESE entre julho e agosto. Nildo busca qualquer emprego e olha que tem curso técnico em Química. Ele veio de São Paulo há 5 meses. Lá trabalhava em uma usina de beneficiamento de cana-de-açúcar e ficou desempregado. A firma onde eu estava lá faliu, né? Daí, como a minha mãe estava morando aqui, daí eu vim pra cá, né? Arrumei de limpeza, mas daí dispensaram também, agora eu tô atrás de outro. No Cine Municipal da capital, o número médio de vagas disponíveis continua o mesmo, cerca de 1.000 a cada mês. Mas a procura reflete tanto o aumento do desemprego quanto uma mudança do currículo dos profissionais que buscam as vagas. O mercado está exigente, inclusive por essa taxa de desemprego, os empresários estão buscando um pessoal mais qualificado para poder atender um público, né? E isso reflete mais no comércio. A taxa de desemprego fechou o mês de julho em 9,4%, contra 8,5% no mês anterior. São 16 mil desocupados a mais na região metropolitana de Porto Alegre. Dos 4 principais setores, 3 tiveram queda no número de empregados: a indústria de transformação, o comércio e a reparação de veículos. De outro lado, a pesquisa mostrou que o emprego doméstico e os negócios familiares, que são postos mais precários, têm sido alternativa no complexo cenário que se apresenta. Normalmente, a gente tem taxas de desemprego para o primeiro semestre mais elevada e para o segundo semestre, então, taxas de desemprego mais em declínio, e não é o que está se configurando. Então, a gente acende um sinal alerta para o mês de agosto, para ver como que vai se comportar, e também tem toda a questão das expectativas da economia, né? Como é que a economia vai continuar reagindo a todas essas incertezas que estão postas no mercado, para ter, então, no final do ano, um sinal mais positivo ou menos difícil para o mercado de trabalho.
E o IBGE divulgou hoje o perfil dos estados e municípios brasileiros em 8 áreas, entre elas segurança, educação e recursos humanos do setor público. Os dados são de 2014. O levantamento mostra que o número de municípios brasileiros em que a prefeitura oferece conexão sem fio para acessar a internet praticamente dobrou. Aqui no estado, 22% dos municípios já têm o serviço. Confira outros dados da pesquisa. O Rio Grande do Sul está na 5ª posição entre os estados brasileiros, com quase 165 mil servidores estaduais. Isso equivale a 1,5% da população. 4,7% dos gaúchos trabalham no setor público municipal, contra 5,1% da população brasileira. Quanto à participação da sociedade na gestão da educação, 74% dos municípios gaúchos têm eleições para diretores de escolas e 98% possuem conselhos municipais de educação. 86,5% desses conselhos são paritários, ou seja, contam com a participação da sociedade civil junto aos governos. O Rio Grande do Sul está abaixo da média brasileira no número de policiais militares por habitantes. Enquanto no estado existe um brigadiano para cada 547 gaúchos, no Brasil a relação é de um policial para cada 473 habitantes. As prefeituras gaúchas também estão abaixo da média. Somente 6,4% dos municípios do estado têm guarda municipal, contra 14,1% da média nacional. 4 pessoas foram presas na Operação Plano Alto, realizada pela Polícia Federal em Alegrete, na fronteira oeste. Com elas, os policiais encontraram 438 quilos de cocaína. A droga estava em uma chácara no interior do município. Segundo a PF, ela era trazida da Bolívia em aviões e descarregada em Uruguaiana. De lá, seguia em caminhões para o estado de São Paulo, onde era distribuída. Essa foi a maior apreensão de cocaína feita pela Polícia Federal este ano no Rio Grande do Sul. O tempo continua instável no sul do estado nesta quinta-feira. Em Bagé, dia parcialmente nublado, mínima de 11 graus. O tempo fica encoberto com possibilidade de chuva na parte da manhã em Pelotas, máxima de 23 graus. No litoral sul, o dia começa chuvoso, mas abre à tarde. Sol e aumento de nebulosidade em Rio Grande, mínima de 13 graus. E assista ainda nesta edição. Boneca também pode ser brinquedo de menino. E logo após o intervalo, atropelamento de gari na capital provoca revolta e colegas jogam veículo no Arroio Dilúvio. E ainda, universidade simula situações de trabalho para ajudar jovens na escolha de uma profissão. Já, já. O tempo continua encoberto no norte do estado nesta quinta-feira. Na Serra, sol e possibilidade de chuva pela manhã. Máxima de 19 graus em Caxias do Sul. No Planalto, tempo instável. Em Passo Fundo, o dia começa chuvoso, mas o sol aparece à tarde. Mínima de 13 graus. No Noroeste, a quinta-feira começa nublada, com possibilidade de garoa. Sol e muita nebulosidade ao longo do dia. Máxima de 20 graus em Cruz Alta. Morreu um dos garis atropelados hoje em Porto Alegre. Tiago dos Santos, de 30 anos, foi atingido enquanto trabalhava na capina da Avenida Ipiranga. Outro gari, Luiz Eduardo Munhoz, de 35 anos, teve traumatismo craniano e segue internado em estado grave no hospital de pronto-socorro. O motorista do veículo afirmou em depoimento que sofreu um mal súbito. Segundo a Polícia Civil, testes comprovaram que ele não estava alcoolizado. O condutor deve ser indiciado por homicídio culposo. O grupo de garis trabalhava na Avenida Ipiranga, uma das mais movimentadas da capital, quando 2 foram atingidos por um carro desgovernado. As marcas do atropelamento ficaram no veículo. A gente estava trabalhando aqui, um senhor desgovernado com aquele carro que está dentro do arroio ali, pegou um associado lá, aqui não pegou aqui, está aqui a placa, levantou, arrancou placa e tudo. Né? Derrubou 2 colegas? Derrubou, foram. Um está aí dentro da ambulância aí, ó.
e o outro foi levado, não sei para onde. A Brigada Militar retirou o causador do acidente do local. Revoltados, os garis que presenciaram o atropelamento derrubaram o carro no Arroio Dilúvio. Houve atrito entre policiais e os trabalhadores. Vamos isolar o local, fazer a perícia. Tá? O que eu quero é tranquilidade. Quer deixa lá, pode puxar meu nome. Eu sei de cor, depois a gente pega teu nome. Pode puxar de cor. Pegar o nome, tem que pegar o nome daquele vagabundo que atropelou os camaradas aí, irmão. Não tem que pegar o nome dos trabalhadores, irmão. São colegas deles, né? Ficaram preocupados, revoltados. Nós prontamente atuamos aí de retirar o condutor do local, foi encaminhado para a delegacia para ser apresentada a ocorrência. Já solicitamos a presença da perícia para fazer a perícia no local. A gente está controlando a situação, a gente entende, né, a situação deles, mas a gente tem que resguardar a integridade física de todos, né? E a ocorrência, por enquanto, está sob controle. Os garis foram levados pelo SAMU para o Hospital de Pronto-Socorro. O Corpo de Bombeiros liberou o Parque de Exposições Assis Brasil para a Expo Inter, com base na primeira fase do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios. O evento começa no sábado. Mas o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia denunciou a falta de registro da empresa que realizou o serviço. Apesar de admitir o erro, o secretário da Agricultura do Estado garante que o processo é regular e também seguro. Acontecesse. Hernani Polo reuniu em torno da mesa a assessoria jurídica, a Procuradoria-Geral do Estado e os representantes da empresa, que trouxeram mais de 60 projetos técnicos já realizados, uma exigência do edital para o PPCI do Parque Assis Brasil. Os 3 engenheiros responsáveis pelo trabalho também têm o registro no CREA, só que a empresa não tinha se dado conta até a notificação do Conselho de que também precisava do registro. Quando nós recebemos a notificação para apresentarmos esse item, aí nós vimos que havia um detalhe, que não era somente o responsável técnico que deveria possuir o registro no CREA, e sim a empresa. Nós achávamos que era E-ou, e era EE. A Secretaria de Agricultura vai manter a empresa, que apresentou o menor valor no pregão eletrônico entre 3 concorrentes, e finalizar o PPCI do parque. Só a primeira parte foi validada pelo Corpo de Bombeiros ontem. No entanto, o pagamento dos R$ 442 mil pelo trabalho só vai começar a ser feito depois que o registro estiver aprovado. Agora, com a correção desse erro formal, né, através da apresentação da documentação da empresa protocolada hoje no CREA, ela estará dentro da normalidade, né? E é importante destacar também aqui, dito pelos próprios representantes da empresa, que inclusive o prédio do CREA de Viamão está sendo feito PPCI por essa mesma empresa. Então foi todo um processo acompanhado pela equipe jurídica da Secretaria, pela PGE, exatamente buscando fazer com que o processo acontecesse dentro da legalidade, né? Mostrar aos estudantes como é a atuação profissional de cada área na prática. Essa é a ideia de uma feira de profissões promovida por uma universidade de Porto Alegre para ajudar os jovens na escolha da carreira. Usando cenários interativos que simulam situações reais de trabalho, o evento estimula a curiosidade dos alunos e esclarece dúvidas sobre os cursos de graduação. Escolher um curso para o vestibular não é tarefa fácil. Escolher a área é bem fácil, porque são as matérias que tu mais gosta, tipo exatas, humanas, mas tem muitas opções de curso e é difícil achar um que realmente combine com os teus propósitos, com o que tu quer. Saber como é a atuação profissional no dia a dia também é difícil. Já imaginou ser um biomédico e ter o desafio de desvendar um crime trabalhando como perito? Ou ser um funcionário de uma fábrica de robôs? Os cenários interativos fazem parte de uma feira que reproduz situações de trabalho de diferentes profissões para ajudar o estudante a escolher uma carreira. O público-alvo são alunos do ensino médio. Conectando sempre a teoria com a prática de uma forma bastante inovadora, o objetivo é identificar que esses futuros estudantes possam gostar do que estão vendo e terem uma experiência apropriada de acordo com a área escolhida. A atividade prática é testada em oficinas. Nesse laboratório são feitos sabonetes e aqui o assunto é nutrição. A gente tem a demonstração de uma loja de suplementos e a demonstração de um restaurante natural. Dentro desse contexto, a gente consegue fazer com que os alunos desenvolvam, através de um cenário, a atuação do profissional nutricionista, né? Enfocando as diferentes áreas de atuação. Os jovens aproveitam para tirar dúvidas.
E entrando em contato assim com os professores e os alunos que estão concluindo a engenharia, eu tirei minhas dúvidas e descobri que a matemática não é tão terrível assim. Eu tenho me dado conta da parte que lida bastante com o cabelo, que é uma das áreas que eu também gosto muito, a fabricação de cremes e tudo mais, porque até então eu estava mais para maquiagem. Para o aluno, bom mesmo é sair com a certeza de que está fazendo a escolha certa. Eu descobri que quero fazer engenharia química. Eu estava na dúvida entre fazer engenharia ambiental e química e eu descobri que eu posso trabalhar na área ambiental fazendo engenharia química. Uma reunião no Teatro Renascença, aqui em Porto Alegre, discute a proposta que pode mudar a realidade dos artistas de rua da capital. A repórter Clarissa Lima tem as informações. O encontro discute a regulamentação das manifestações culturais de artistas de ruas em espaços públicos abertos. Participam da reunião os gestores municipais e o setor dos artistas de ruas. O objetivo é regrar a forma de ocupação desses espaços públicos pelos artistas para que moradores e comerciantes não sejam prejudicados. Para a Secretaria Municipal da Cultura, essa regulamentação não pode ferir dispositivos que estão definidos em outras leis, como comércio, poluição sonora e propriedade intelectual. Outros 2 encontros estão previstos para acontecer, mas ainda não tem data marcada. Para o segunda edição, Clarissa Lima. O tempo continua instável na região leste nesta quinta-feira. Em Porto Alegre, chove pela manhã, mínima de 15 graus. O mesmo ocorre em Guaíba, que vai ter aumento de nebulosidade à noite. A máxima fica em 22 graus. No litoral norte, tempo parcialmente nublado. Chove de manhã, mas o tempo abre à tarde. Mínima de 16 graus em Tramandaí. E assista depois do intervalo. Vídeo postado na internet levanta debate sobre a influência dos brinquedos nas crianças. A gente volta já. Volta a abrir no oeste do estado nesta quinta-feira. Na fronteira, sol com muitas nuvens. Em Uruguaiana, mínima de 13 graus. Em São Borja, o dia começa com garoa. À tarde, sol e muitas nuvens. Máxima de 24 graus. Sol e muita nebulosidade ao longo do dia em Alegrete. Mínima de 12 graus. Boneca também pode ser brinquedo de menino? Um vídeo que mostra a reação de um pai quando o filho pede uma boneca de presente vem causando debate nas redes sociais. O ponto central da polêmica é a influência do brinquedo nas questões de gênero e sexualidade. Mas será que isso pode influenciar o futuro da criança? Nesta loja de brinquedos, em um shopping da capital, o universo infantil não tem limites. São 10 mil itens diferentes, dos mais variados preços, cores e tamanhos para crianças a partir dos 6 meses de vida. A maioria das peças está dividida por gênero. O proprietário afirma que os gostos de meninos e meninas hoje são muito influenciados por desenhos e filmes. Para os meninos é os heróis, é os personagens da TV, Avengers, Star Wars, Ben 10. Muito bola faz muito sucesso, carrinho também faz muito sucesso. Menina vende as bonecas, os personagens que Frozen, que explodiu o filme. Sempre o que está no momento tá forte no cinema, na televisão. Entre super-heróis e princesas, até que ponto o brinquedo que é dado a uma criança pode interferir nas questões de gênero e sexualidade na sua fase adulta? Em um vídeo que repercute na internet, um pai nos Estados Unidos mostra a reação dele quando seu filho de 4 anos pede de presente uma Barbie da princesa Ariel, do filme da Disney A Pequena Sereia. Ele mostra a boneca e vibrando diz: "Eu deixo meus filhos escolherem a vida que quiserem. É assim que a mãe dele e eu pensamos. Eles podem ser o que quiserem." O assunto virou polêmica. Em Porto Alegre, o pai do João Arthur, de 3 anos, pensa da mesma forma e também deu uma boneca ao filho. O Arthur, ele vê uma coisa que ele gosta, ele brinca sem problema nenhum. Brinca com as amigas, com os colegas. Ele tem brinquedo, ele tem uma Barbie em casa de brinquedo. Ele tem todo tipo de brinquedos. Para este consultor de vendas, que ajuda o filho a escolher um brinquedo, a situação não é tão simples assim.
Isso é uma coisa muito difícil, né? Falar de fora, assim. Eu penso que... Mesma coisa, que se meu filho quiser escolher ser diferente, não ser heterossexual, não vou ter nenhum problema. Vai continuar sendo meu filho, vou amar do mesmo jeito. Mas isso vai ser por escolha dele, por algum agente externo. Porque eu quero que ele seja assim, que não seja homossexual, enfim. É uma escolha minha, né? Porque eu acho que o pessoal tem muito preconceito, tem uma vida muito sofrida no Brasil, né? De acordo com esse assistente social, membro do grupo Frida Gênero e Diversidade, na nossa cultura, os brinquedos são usados para estabelecer de forma pedagógica, desde cedo, o papel do homem e da mulher na sociedade. Quais os espaços que elas vão ocupar, seja o espaço doméstico ou espaço público, né? Seja o cuidado da família ou o cuidado com o trabalho. Essas coisas elas são ensinadas através dos brinquedos, divididos por gênero. Ele também acredita que esses objetos não interferem na orientação sexual e que a diversidade de brincadeiras pode favorecer as relações familiares no futuro. Quando um menino brinca de boneca, ele acaba aprendendo a cuidar da família, ele acaba aprendendo a cuidar do espaço doméstico. Isso não é ruim, né? Pelo contrário, isso é produtivo. Mas eles não acabam falando sobre a sexualidade. Isso é um equívoco que a família tende a achar que não pode dar certo brinquedo para a criança porque ela vai virar homossexual ou transexual. Isso eu acho que é uma falácia mesmo. Bianca, de 3 anos, assim como qualquer criança, só quer brincar e se divertir. No mundo imaginário dela, tanto faz se o brinquedo é de menina ou de menino. Eu acho que tem menino e menina e as crianças podem brincar de qualquer coisa. O tempo continua instável no centro do estado nesta quinta-feira. Em Santa Cruz do Sul, deve garoar pela manhã. Sol e muitas nuvens durante todo o dia, máxima de 22 graus. Em Santa Maria, a quinta-feira começa com garoa e fica parcialmente nublada, mínima de 13 graus. A mesma situação ocorre em Cachoeira do Sul, onde a máxima atinge os 22 graus. O cuidado com a alimentação é fundamental para preservar a vida do animal de estimação. O descuido com a rotina alimentar e, na maioria das vezes, a falta de conhecimento dos donos aumenta o risco da obesidade e outras doenças no animal. Na reportagem da TV Fevale, você vai conhecer exemplos de como proteger os bichos de armadilhas comuns do dia a dia. Você sabe qual é a melhor alimentação para o seu cão? Existe uma grande variedade de rações disponíveis no mercado, o que acaba gerando dúvidas ao dono na hora da escolha. Na Pet Shop da veterinária Bianca, ela sempre recomenda uma avaliação médica antes de decidir qual a ração utilizar. Normalmente a gente tenta ver no animal se ele é um animal principalmente obeso, se ele está acima do peso ou se ele não está acima do peso, se ele pratica ou não algum exercício e se ele tem ou não algum tipo de alergia. Dependendo nesses 3 principais fatores, a gente consegue mais ou menos indicar para ele o que é melhor. A má alimentação é uma das principais responsáveis pela obesidade nos animais. Mas como controlar o alimento de quem parece estar sempre com fome? A culpa do excesso de peso, neste caso, é sempre do dono, que precisa se segurar para controlar a quantidade de petiscos e de comida dada ao animal. Os principais fatores que levam o cão à obesidade hoje é o petisco, né? É o petisco que é dado junto com o proprietário, ele fica com pena e tudo que ele come ele acaba dando para o cão. Uma dica para melhorar a qualidade de vida do cão é a alimentação natural. Dá um pouco mais de trabalho, mas os resultados são bem melhores. Nessa comida são incluídas verduras, legumes, vários tipos de proteína, incluindo fígado de boi, fígado de galinha, rim. São várias coisas que tu pode colocar nessa alimentação. Jake é um exemplo do quanto a alimentação natural pode ser benéfica. Ele perdeu 5 quilos e ainda conseguiu espantar as alergias que tinha pelo corpo. A dona do Jake, Ana, cozinha tudo de uma só vez e congela em porções separadas a comida da semana inteira. Eu comecei mais por causa do Jake, porque ele tinha muita alergia, dermatite, ele tem alergia à pulga. E quando eu ouvi falar sobre alimentação natural, eu falava sobre todos esses pontos. Dar ao cão uma boa alimentação aumenta a qualidade de vida e previne doenças que comprometem a saúde física e a longevidade.
Por isso, é tão importante cuidar da alimentação do seu melhor amigo. Realmente depende do tipo do animal. A gente avalia o animal e mais ou menos pelo estilo de vida do animal e do proprietário a gente consegue indicar o que é melhor. Mas normalmente a ração é o mais prático, né? Porque aí a gente escolhe uma ração de melhor qualidade. E aí na hora de dar algum petisco, se gosta de dar alguma coisa, tenta incluir uma fruta, um legume, que daí é mais tranquilo, mais saudável. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.